E é muito interessante que a gente está falando dos monstros, né? E tem isso, né? A construção do que é monstruoso, que é sempre o outro, né? Então, tudo que a gente está falando é isso. É o medo do desconhecido, é o medo do outro, é o medo do que eu não sei exatamente. E quando a gente vai ver os relatos, a Idade Média tem uma coisa muito que eu adoro, assim, né? Que são os bestiários. Ai, que legal. Bestiários eram livros que as pessoas escreviam, especialmente durante a Idade Média, descrevendo o tipo de bestas, que é o termo geral para bichos e monstros juntos, que existiam numa certa região. Então, você vai ter bestiários, bestiário da Europa de tal lugar, e daí lá eles vão descrever quais os tipos de bichos que tem lá. Isso é uma tradição que já vem da antiguidade, né? Então, você tem ali o próprio Homero, quando ele está descrevendo histórias, ele vai falar dessas curiosidades das terras de longe e tal. Talvez você já tenha ouvido falar, tipo, não, porque naquela terra de lá tem pessoas com cabeça de cachorro. Isso era uma lenda que aparecia na Idade Média. Não, na terra tal tem pessoas com cabeça de cachorro, tem pessoas com... Enfim, e eles vão descrevendo, só que tem junto também espécies que existiam. Então é uma mistura das duas coisas. Sim. E é interessante ver porque isso é uma mistura de coisas que existiam e coisas que não existiam. E provavelmente o monstro de São Columbo tá lá. E você tem uma longa tradição que vão virar, os bestiários vão virar as enciclopédias. As enciclopédias vêm de uma tradição dos bestiários, que é essa ideia de tentar descrever ao máximo as plantas, os animais e etc. do lugar. Só que várias vezes quem escrevia o bestiário não tinha ido lá e visto as coisas. Então ele está descrevendo do que ele ouviu falar que tinha naquele lugar. E daí do ouvir falar, a gente vai indo vários passos, né? E aumenta um pouquinho mais, isso, né? Ou até de... Né, depois que começam que os pesquisadores começam a sair para tudo que é lugar. Às vezes não é nenhum pesquisador, são colonizadores, né? Que vão para tudo que é lugar aí, conhecer as áreas. Eles trazem alguns espécimes. Sim, só que daí exatamente. os espécimes chegavam num estado assim... Exatamente. Podre, irreconhecível. Tem até uma história de que as aves do paraíso, eles achavam que elas, por nunca terem pernas quando chegavam na Europa, elas não tinham pernas. A cabeça da galera não tinha perna. O cara foi descrever, foi desenhar aquele treco que chegou lá para ele. E por não ter perna, ele falou, então elas ficam voando constantemente, elas nunca pousam. E daí a gente olha e fala, essa pessoa é burra. Ela não é burra, ele estava trabalhando com as evidências, né? A gente tende a achar disponível que as pessoas... Tende a achar que pessoas de outras épocas são burras porque não faz sentido a descrição, mas é por isso, vai. Pois é, não, o que você falou faz todo sentido, né? Tinham os naturalistas, né, da época que iam e se interessavam pela fauna, pela flora, e iam justamente coletando, né? Às vezes coletava até pedaço de pele, né? Tem uma história que acho que é o okapi, que é um animal ali, que é a girafa de pescoço curto, né? Sim. Um girafídeo, que ele foi descrito, né, a primeira vez baseado num pedaço de pele. Que um naturalista que foi para a África ali, coletou e tal, falou, é um bicho tal, só que eu tenho aqui só a pele dele. Gente, a nossa imaginação estava aí sempre, né? Exatamente. Preencher lacunas. Exatamente. Lacunas, Daí, quando você falou também que às vezes pega um bicho desfigurado, coisa assim, eu lembrei de quem? Do chupa-cabra. E eu lembrei de peixes abissais, mas tá ligado? Porque o que é o chupa-cabra? É um coiote com sarna. O pobre. Tadinho, né? É basicamente isso, né? É um mito que surge ali no México, numa época em que você tinha ali alguns coiotes que estavam sendo acometidos ali por sarna e outras doenças, e eles ficavam todos debilitados, pele e osso, aquela coisa desfigurada, e aí, pronto, é uma criatura ali completamente... né? Sei lá, da onde? O chupa-cabra. Ele chupa-cabra. É o chupa-cabra. Então tem isso também, né? O bicho desfigurado e tal. Eu fico imaginando quando eles viram a primeira vez um ornitorrinco. Porque, às vezes, aconteciam umas coisas deles pegarem vários pedaços de bichos diferentes. A hora que chegava lá,
já estava tudo meio decomposto, eles juntavam num quebra-cabeça louco. O ornitorrinco parecia ser muito isso, né? Aí, mas vamos fazer aqui, o que é isso? Ele bota ovo e tem leite. Quê? Então, eu não sei nem se na época eles já tinham a ideia de que era um bicho que botava ovo, mas ele era peludo e tinha um bico de pato. Aí você fica assim, pera... Aqui essa soma 1 mais 1 tá dando 2, não, tá dando 1. Inclusive eu vou lembrar, eu lembro de estudar ornitorrinco na escola, e eu sou uma pessoa mais idosa, talvez a parte de quem tá vendo a gente não seja pessoas jovens. Poxa. Não, mas é porque assim, quando eu tava na escola não tinha internet, né? Não tinha muito, assim, já existia a internet, mas eu não tinha acesso à internet. E o que a gente tinha eram os livros de escola, e nunca tinha foto do ornitorrinco nos livros que eu tinha. Só tinha desenho. E eu lembro que eu ficava muito curiosa para ver uma foto de ornitorrinco. A primeira vez que eu vi uma foto de ornitorrinco, eu falei, meu Deus, ele realmente existe, é tão legal. Porque só tinha desenho no livro. E isso era... Porque hoje em dia, você fica sabendo qual coisa, você joga na internet. Sim, você não joga... Se você jogar na IA, talvez ela te faça alguma coisa horrível. Mas assim, pense... né? Você consegue achar foto, você acha... Tem vídeo de ornitorrinco. Primeira vez que eu vi um vídeo de ornitorrinco, eu falei, meu Deus, ele se mexe, é tão legal. Tem. Eu acho que vários monstros, né, mais modernos saíram dessas expedições. Exatamente. Eu estava até falando com a Tupá antes, falei, Tupá, você leu 20 Mil Léguas Submarinas? Você leu, Amanda? Eu não li, que vergonha. Eu já li muita coisa. Pois é, a pessoa Mas que eu também não li. estuda o mar. Não, Eu já li outras coisas do Júlio Verne. Eu li Viagem ao Centro da Terra. esse eu não li. Eu acho maravilhoso, mas ainda não peguei o 20 Mil Léguas, assim, tá? Gente, aqui, ó. O 20 Mil Léguas é muito essa ideia de, nossa, existe um monstro marinho que está acabando com as embarcações. Isso é um problema, a gente tem que fazer uma expedição para encontrar esse monstro e matar. E aí chamam lá um pesquisador francês, um naturalista, e ele vai numa embarcação que vai fazer outras coisas, porque era sempre assim, né? A gente junta tudo faz o máximo. Não dá pra ficar desperdiçando o barco assim só com um pesquisador, né, gente? Não. Então eles iam fazer outras coisas e colocaram lá um pesquisador no meio, foi o que aconteceu com o Darwin também, né? Sim, e vários exatamente. outros. E aí eles vão nessa expedição atrás do tal do monstro. E eu não sabia da história direito, comecei a ler, falei, eles devem estar indo atrás, sei lá, de uma baleia, de um bicho grandão. E aí, tem uma tempestade, esse pesquisador e a equipe dele caem no mar, e aí eles são resgatados por algo que era assustador, que tinha olhos verdes brilhantes e parecia uma grande besta. E depois a gente descobre que é um submarino. Numa época onde ainda não existia submarino. Então, Júlio assim, Verne à frente de seu tempo. à frente de seu tempo. Ninguém é à frente do seu tempo, mas tudo bem. A gente não consegue nem dizer se os submarinos realmente vieram por essa ideia ou... Enfim, surge lá esse submarino, eles são resgatados e eles vão passar dias, na verdade, eles vão viajar 20 mil léguas submarinas. O livro é bem descritivo. Acho que para quem é da biologia vai gostar muito. Quem gosta de descrição vai gostar muito. Porque eles vão descrevendo assim tudo que acontece embaixo do oceano. E aí a gente fica com essa ideia de que talvez o monstro fosse o submarino, mas depois nas entrelinhas a gente fica na dúvida se o capitão que resgata a equipe de pesquisadores não seria ele também um monstro, porque ele não quer que ninguém saiba que existe o submarino. Então eles são convidados prisioneiros. Entendi. E eles estão pensando se eles querem ou não ficar lá para sempre. Vocês lembram de que ano é esse livro? Como se a gente soubesse, assim, né? Vou até olhar aqui. Não lembro. Eu pergunto porque, há um tempo atrás, eu estava lendo justamente sobre a história do desenvolvimento do submarino, né? E tem muito a ver com a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Os primeiros submarinos que eles tentaram realmente funcionar foi na Guerra de Secessão, o que é 1860, talvez? Gente, eu sou historiadora e não sei data, foi mal. Mas eu não vou saber. Da profissão. Mas, não, a gente não decora a data. Mas os primeiros submarinos, eles estão
tem a ideia ali dos primeiros submarinos e você tem várias tripulações que morrem, porque eles colocam gente para tripular o submarino e lutar na guerra. Então, era uma das coisas que o pessoal fica, não, eles têm uma tecnologia e tal. Mas, na verdade, a maior parte, são várias tentativas e você tem várias tripulações inteiras morrendo nesses submarinos. Os submarinos é completamente absurdo pra gente hoje. Os submarinos, eles tinham o tamanho... Gente, imagina um barril de metal, sem iluminação, e que você não tinha espaço e você tinha que pedalar, eu acho, ainda, ou coisa, para ele se... Então, era um espaço que não tinha... Você não conseguia abrir o braço, ia todo mundo sentado, assim, e tinha só o espaço de você se encaixar, e era isso, e essa galera, a maior parte deles morreu nesse processo. Meu Deus. No meio, lá embaixo da água, uma coisa, sem nenhum tipo de luz também. Foram caos. cobaias, né, praticamente. Mas essa história do submarino, do 20 mil léguas, ele chama Nautilus, né? Uhum. Ele foi baseado num Nautilus, né? Um molusco cefalópode que tem uma câmara, né? Com espaços ali para armazenar ar. E ele controla a flutuabilidade. É muito fofo, né? Então, o Júlio Verne se baseou ali na natureza, né? No Nautilus, talvez, para criar, né? Uhum. E eu acho que o Júlio Verne está dentro esse período em que todo mundo estava interessado em pensar, será que dá para ter um submarino e tal? Por isso que eu achei que ele não estava à frente do seu tempo, porque ele estava no tempo dele. Estava no tempo certo, né? Aquele era o tempo. A galera estava experimentando e pensando nessa ideia. Só que, claro, que ele vai daí escrever um livro que vai muito além do que se sabia possível na época, né? No livro, a descrição das partes é muito bonitinho, assim, sabe? Ele pensa em tudo, como... não entrar ar, como que tinha que ser, cada coisinha, cada detalhezinho, é bem legal de ler. Assim, eu recomendo bastante. Quem tiver interesse, assim, dá uma olhadinha. Está na minha lista há uns 20 anos. Quando eu tiver tempo, eu vou ler esse livro. Aí você nunca tem nunca tempo? chega. Nunca chega. É triste. E aí os livros ficam acumulando ali. Mas eu super entendo. Eu só li esse livro porque surgiu uma breve oportunidade disso virar algo relacionado a trabalho. Eu falei, nossa, então eu sou agora obrigada a ler o livro. Eu fiz isso com a série do Lúcifer. Eu falei, nossa, eu preciso muito assistir essa série aqui, porque ela é claramente de trabalho. A gente fez isso com o Mega Tubarão, o Bruno, no caso, né? Porque quando estreou o Mega Tubarão 2, que é um absurdo, né? Se o 1 já é, o 2 é pior ainda. Eu estava terminando meu doutorado. Aí o Bruno falou assim, vamos no cinema ver Mega Tubarão 2 pra gente fazer vídeo pro canal? Eu só olhei pra cara dele e falei... Eu não vou deixar aqui a minha pesquisa de lado para assistir um filme desse. Claramente é o que você precisa fazer. Era claramente o que você precisava, Amanda. Não, mas eu não fui. Ele foi no cinema sozinho. Você não foi? Amanda, você perdeu essa oportunidade. Eu perdi. Depois... Não, ele contou uma cena ridícula, né? Que assim, eu que trabalho com bicho de mar profundo, sempre as pessoas me perguntam como que os peixes abissais sobrevivem à pressão hidrostática que lá embaixo é imensa, né? E aí eu sempre digo que tem a resposta fácil e a resposta, né, mais complicada. A resposta fácil eles sobrevivem porque eles estão na mesma pressão ali da água, né? Assim como a gente sobrevive aqui porque a gente está na pressão ao nível ali do mar. Agora, como que eles conseguem regular a pressão interna deles de acordo com a pressão externa? Aí que entra os mecanismos fisiológicos e tal, né? E basicamente, eles têm um mecanismo de expulsão de gases. Porque o que a pressão faz? A pressão hidrostática ela vai atuar principalmente sobre os gases. Então, ela vai, né, comprime e expulsa os gases. O que esses peixes têm e outros organismos, eles conseguem ter o controle para expulsar esses gases. Por isso que eles ficam ali nessa pressão. E aí, no filme, tem uma cena, assim, eu não assisti até hoje. Vamos descrever a cena que a gente não conhece. Mas vou aumentar, né? Igual a galera faz. Isso. Mas, assim, diz o meu marido que na cena... Ele pensa nisso, ele fala, não, os bichos sobrevivem, assim, detalhe, tá lá na Fossa das Marianas, naquele submundo ali, com... No submundo do submundo. No contexto do megalodon e tudo mais.
E só que eles estão numa instalação que seria impossível construir, tá? Mas ok, pro cenário do filme. Só que ele precisa sair dessa instalação e literalmente mergulhar no mar profundo a quilômetros, né, abaixo ali. E como a gente aprendeu há um tempo atrás com um certo submarino, não dá para mergulhar assim sozinho. Não dá. E aí o que ele tem a brilhante ideia? Ele, é só expulsar o ar do corpo. Quem nunca pensou nisso antes? Aí que ele que faz? a gente não pensou? Começa a soprar. Para esvaziar o ar do seu corpo. E ele consegue sair nadando ali no mar. Então, por isso que eu falo, eu não perdi nada não assistindo esse filme. Não, foi melhor ter ficado ali terminando a minha pesquisa. Quem assistiu esse filme, comenta, por favor. O que vocês acham? Quem assistiu esse filme, comenta. Eu quero muito saber. Foi assim mesmo a cena? Ele estava inundando aos pouquinhos. Que não aconteceria, implodiria de novo. Implodiria, né? Não, eu acho genial a ideia. Essa ideia eu achei muito boa. Gente, só você fazer. Só pra... né? Deve ter saído por baixo também, né? Quem sabe? Mas assim, gente, a gente é cheio de cavidade, né? Não é assim, vou soprar. Claramente você sopra e já era. Já era.